Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História. Hoje nós veremos o conteúdo para o sexto ano, para ser mais específico, a Roma Antiga. Bora lá! Como eu deixei claro para vocês, este conteúdo da Roma Antiga serão 3 vídeos ou 3 aulas escritas no quadro que eu optei em fazer para vocês. No momento que eu faço uma aula muito grande, fica muito extenso, o conteúdo não dá para baixar, o vídeo fica muito longo, muito pesado, então eu optei por deixar em 3 temas, 3 vídeos para ficarem mais fáceis, mais acessíveis de vocês baixarem no seu celular ou assistirem no tablet, no computador, seja o local que esteja vendo este vídeo. Bom, Roma Antiga, vocês já sabem, esse conteúdo ele tá inclusive na apostila, vocês reparam, e eu vou passar agora o terceiro tema ou o terceiro vídeo e o último, que é o Império Romano. Como vocês sabem, a história romana ela é dividida em 3 fases: monarquia romana de 753 a.C. até 509 a.C., República Romana de 509 a.C. até 27 a.C. E o terceiro que nós veremos agora é o Império Romano, período de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. A gente tem que entender que aqui o Império Romano, o imperador, ele adquire plenos poderes. O imperador também é o chefe político, religioso e militar. O imperador recebe o sobrenome de César, que é imperador, e Augustus, divino, que é o significado. Vamos supor que eu, professor de história, seja o imperador, futuro imperador em Roma, e eu vou receber o nome de Caíque César, que significa imperador, e Augusto divino. Então vai ser Caíque César Augusto. O Senado ele sempre existiu, porém sem nenhuma voz para exercer de fato, ou seja, alegórico. Houve várias dinastias ou famílias como imperadores, e as principais eu deixei 4: dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flavianos, terceira dinastia dos Antoninos e quarta dinastia dos Severos. São mais dinastias que houveram, porém eu vou optar em trabalhar com essas 4 que são as mais importantes. Primeira dinastia Júlio-Claudiana, que ela governa de 27 a.C. até 68 d.C. O primeiro imperador romano foi Otávio, inclusive sobrinho de Júlio César. Ele nasceu em 63 a.C. e vai morrer 14 d.C. Adotou a política do pão com circo, que também teve grande desenvolvimento cultural, comandado por mecenas, mecenas são o apelido das pessoas que patrocinam as artes. Conquistou definitivamente a Judéia e a Armênia. Teve também o nascimento de Jesus Cristo e a Pax Romana, que é o período de paz e prosperidade para Roma. Aqui eu linkei a imagem de uma estátua do Otávio. Seu filho Tibério, ele nasceu em 42 a.C. e morreu em 37 d.C. Ele foi excelente administrador, porém governou com tirania e opressão. Depois vai haver Calígula, que ele nasceu depois 12 depois de Cristo e vai morrer em 41 depois de Cristo. Ele tinha problemas mentais, inclusive fez seu cavalo um senador e fez uma lei que todas as noivas da cidade deveriam ser suas namoradas em um dia, e foi assassinado. Temos também a continuação da dinastia Júlio-Claudiana, que foi Cláudio, que ele nasceu em 10 a.C. e vai morrer em 54 depois de Cristo. Ele foi um especialista em gramática e história, governou com extrema justiça. Ele criou repartições públicas administradas por escravos. Foi envenenado por Agripina, que era sua esposa e mãe de Nero. O Nero, ele nasceu em 37 depois de Cristo e ele vai morrer em 68 depois de Cristo. No início ele foi um bom imperador, dando grande apoio às artes.
porém depois ele ficou tirânico e opressor. No ano de 64 d.C., houve um incêndio na cidade de Roma, e ele culpa os cristãos, que passaram a serem perseguidos. Inclusive, neste incêndio, tem uma lenda que na hora que Roma estava pegando fogo, ele estava no seu palácio tocando lira. E eu coloquei uma representação deste momento para vocês. Ele se matou com a ajuda de um escravo, e no ano 68 d.C. até 69 d.C., Roma teve 4 imperadores, todos generais. A dinastia dos Flavianos, que governou de 69 d.C. até 96 d.C. Temos o Vespasiano, que ele nasceu em 9 d.C. e morreu em 79 d.C. Teve o início da construção do Coliseu e a primeira diáspora judaica em 70 d.C. Como vocês podem reparar, eu coloquei antes como era o Coliseu Romano, que era um estádio que aqui os gladiadores, que eram lutadores, lutavam entre si, às vezes entre animais. E hoje vocês, se acaso tiverem a oportunidade de ir na cidade de Roma, vão encontrar no centro dela o Coliseu Romano, que é um estádio. E a capacidade desse estádio era até 80 mil espectadores. O Tito, ele nasceu em 39 d.C. e morreu em 81 d.C. Aqui temos a erupção do vulcão Vesúvio no seu comando, e Pompeia e Herculano foram 2 cidades destruídas. Temos o Domiciano, que ele nasceu em 51 d.C. e morreu em 96 d.C. Ele foi o tirano e péssimo imperador, foi assassinado. Como vocês podem reparar, eu coloquei a representação em uma maquete da cidade de Roma, com os principais locais que as pessoas elas frequentavam. Aqui abaixo, aqui abaixo é o rio Tibre, ele passa dentro da cidade de Roma, algumas casinhas. Temos logo acima o templo de Júpiter, que era um templo para a oração dos romanos. O Fórum de Trajano, que aqui era basicamente onde julgava as leis. Temos também o Fórum Romano, o Coliseu, que eu acabei falando para vocês. Temos o Palácio Augustano. Temos também o Circo Máximo, que era aqui um local de corridas de biga e cavalos. Temos o Aqueduto, passando aqui dentro da cidade. O aqueduto era para trazer água potável para dentro da cidade romana. E os termos de Trajano, onde que as pessoas tomavam banho. Ok? Essa é uma representação em maquete sobre a cidade de Roma, como ela era em seu auge durante o Império Romano. Temos a terceira dinastia dos Antoninos, que ela governou de 96 d.C. até 192 d.C. Foi a mais brilhante dinastia. A cidade de Roma estava no seu auge de sua história, inclusive a máxima extensão de terras romanas. E temos alguns imperadores, como Nerva, que ele tinha um espírito liberal, o Trajano, que foi eficiente administrador, o Adriano, que é a segunda diáspora judaica, Antonino Pio, protetor das artes e ciências, Marco Aurélio, inclusive ele foi um filósofo, imperador e mais culto dos imperadores. E temos o Cômodo, que foi um péssimo imperador e só queria saber de luta com gladiadores. E aqui com o Cômodo tem o início da decadência do Império Romano. Aqui eu deixei explícito para vocês a extensão territorial do Império Romano no ano de 117 d.C. Vocês podem reparar, ele vai desde da Espanha, hoje da Espanha, Península Ibérica, da ilha da Grã-Bretanha, passa aqui por Roma, onde que é a Península Itálica. Inclusive aqui Roma, ela é o centro do Império Romano. Aí vai ao norte da Europa, passando
pelo Oriente Médio, como a Turquia hoje em dia, eles dominaram a Grécia. Toda essa extensão territorial, o Egito fazia parte do Império Romano, a Babilônia chegando ao Oriente Médio. Aqui ao norte nós temos o Cáucaso, a Armênia, né? Alguns países, o Cáucaso está bem aqui. Então, a extensão territorial do Império Romano ela foi gigantesca, passando pelo norte da África, como Egito, Cartago, Oriente Médio, reforçando a Turquia, a Grécia, a Europa Central e toda a Península Ibérica. Um império gigantesco. Inclusive, como eles faziam para manter este império era através de estradas, ou seja, todos os caminhos levam a Roma. Aqui, como vocês podem reparar, em vermelho são as estradas construídas pelos romanos. E aqui logo a imagem ao lado, uma representação de como eram as estradas romanas. Primeira camada, pedras grossas, a segunda mais finas com areia, a terceira com britas e por fim as estradas romanas com a pavimentação com pedras. Inclusive essas estradas, várias, elas duram até hoje. Temos a dinastia dos Severos, que foi de 192 d.C. até 235 d.C. Temos Sétimo, que foi um péssimo governo, imperador. Caracalla, que ele faz o edito de Caracalla, que concedia cidadania romana aos homens livres. O Heliogabalo, que foi um péssimo governo e foi assassinado. E temos o Alexandre, que tentou governar com justiça, porém foi morto por uma conspiração. E essa dinastia intensificou a crise no Império Romano. Quais são os fatores que levaram Roma à decadência, que é a crise do século III depois de Cristo? Primeiro, epidemias, fomes e revoltas camponesas. 2, queda no comércio, que é a inflação. A inflação é quando os preços sobem muito rápido e o dinheiro que as pessoas têm, elas não podem comprar todos os produtos. Terceiro, anarquia militar, que eram guerras civis e indisciplina dentro do exército romano. 4, invasões bárbaras, os povos que viviam fora do Império Romano. 5, crise do escravismo. Com o fim das conquistas, houve uma brusca diminuição de escravos em Roma. E 6, a propagação do cristianismo, que era antimilitarista e anti-escravista. E últimos principais imperadores romanos. O Diocleciano, que ele implantou a tetrarquia, que eram 4 imperadores. Ele fez o edito máximo, que é o congelamento dos preços e o fim de conter a inflação, e perseguiu cristãos. Temos também Constantino, que em 313 d.C. ele fez o edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. Aqui eu coloquei a imagem da representação de Constantino. Ele mudou a capital do Império de Roma para Bizâncio, sendo batizado de Constantinopla. E depois o Teodósio, que ele viveu de 347 d.C. até 395 d.C. Em 380 d.C. ele fez o edito de Tessalônica, que fez o cristianismo a religião oficial do Império. E em 395 d.C. ele dividiu o Império Romano em 2, o Império Romano Ocidental, com a capital Roma, Milão, e o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Inclusive tem o enfraquecimento de Roma. Como vai ser a queda do Império Romano? Em 476 d.C., o Doacro, rei dos Équilos, depôs o último imperador romano. O último imperador romano ele era o Rômulo Augusto. Marca o fim do Império Romano do Ocidente e fim da Idade Antiga e início da Idade Moderna. Temos também aqui a religião romana, que era praticamente uma cópia da religião grega. Romano, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Como Zeus para o grego, em Roma era o Júpiter, Hera para o grego, em Roma era Juno, Afrodite na Grécia, Roma era Vênus,
e Dionísio na Grécia, e na Roma era Baco. Em 380 d.C., os romanos tornam-se monoteístas, ou seja, cristãos. E a cultura romana tem grande influência grega, ou seja, na literatura, história, pintura, escultura, teatro, jogos. As principais áreas romanas é na língua, ou seja, latim, que é a língua oficial do Império Romano. O latim também deu origem ao português, espanhol, francês, italiano. Como vocês podem reparar, muitos de nós usamos os números romanos, como vocês podem ver aqui. Eu vou representar para vocês o 1 em algarismo arábico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500 e 1000 aqui nos algarismos romanos. E utilizamos até os dias atuais. O direito. As leis romanas eram claras e objetivas. Influenciaram sobre as leis dos países ocidentais. Temos a arquitetura, o uso de arcos e a construção de anfiteatros. Também temos o exemplo de coliseus. Do Coliseu, os termas, fontes, exemplo de treve, estradas e aqueduto. Coloquei aqui a construção de um aqueduto. Vocês podem reparar, o aqueduto, ele passa a água aqui por cima de um ponto ao outro para levarem, e é uma construção gigantesca. Inclusive, até nos dias atuais, estes aquedutos eles existem na Europa. E também na cultura, eu deixo aqui, como vocês já repararam em diversos desenhos, filmes ou séries, a representação dos romanos. Aqui eu coloquei o Pica-Pau. Tem um episódio muito legal do Pica-Pau que mostra muito essa questão dos romanos, o soldado romano, o leão que lutava normalmente no Coliseu contra pessoas, e o leão querendo pegar o Pica-Pau. Temos também o Obelix e Asterix, que eram nórdicos que lutavam contra o Império Romano. Aqui eles estão dentro do Coliseu. Logo abaixo o Chapolin Colorado em um episódio dos Romanos e a Cleópatra. Assim eu fecho, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima. Tchau!